Então vamos para o método das seções. Então qual que é a ideia do método das seções, né? A gente tem essas forças internas, elas podem ser forças de tração ou compressão, como a gente falou na aula passada, né? Na aula passada a gente viu o método dos nós, você ia nó por nó, fazendo a força, o total da força dá zero. Nesse aqui, a gente vai cortar a estrutura inteira em algum pedaço e usar essas forças internas para calcular qual que é as forças internas em um desses pontos apenas, ao invés de calcular uns pontos inteiros. Então, vamos para um exemplo aí, ó. Determine as forças nos membros GE, né? Então é esse membro aqui, membro GC, que é esse membro aqui, no membro BC, que é esse membro de baixo. Da treliça mostrada na figura 6.16a, indique se os membros estão sob tração ou compressão. O que eu vou fazer? Primeira coisa, fazer o equilíbrio da estrutura externa como um todo, né? Então aqui a gente vai ter força horizontal, tá vendo? É um pino, né? Então tem força horizontal e vertical, que está desenhado aqui embaixo, eu não vou fazer o desenho de novo, tá? Então tem uma força horizontal e vertical, e esse aqui é um apoio simples, então só tem força vertical. E agora a gente vai fazer o equilíbrio dessas forças. Então, da somatória de forças horizontais igual a zero, a gente vê que isso aqui tem que ser 400, tá vendo? São as duas únicas forças horizontais. Então, o AX tem que ser igual a 400 newtons para equilibrar. E na vertical, aí tem duas forças, a gente já não consegue resolver. Então, o que a gente vai fazer? O momento. Então, o momento aqui, por exemplo, no ponto A é igual a zero. Então, o momento dessa força mais daquela força lá tem que dar o momento dessa força aqui, ó. Tá vendo que essa força de 1.200 faz o ponto A girar desse lado, e essa força de 400 também faz ele girar daquele lado? Então aquela força D tem que ser para cima mesmo para compensar o momento dessas outras duas. Então o momento dessa força de 1.200 vai dar 1.200 vezes o braço dela, que é essa distância aqui, que é 8 metros, mais 400, por sinal é menos, né? Menos 1.200 menos 400, vezes o braço dessa, que é 3 metros, tá aqui, ó. Tem que ser igual não, né? A gente está fazendo tudo de um mesmo lado. Tem que ser a força D vezes o braço dela, que é 12 metros, com o sinal de mais, né? Porque ela é para fora. Então daqui, isso tudo é igual a zero, daqui a gente tira quanto que é a força D. A gente tira que D é igual a 900 N. Significa que o A, né? Lembra que a somatória de força em Y tem que ser igual a zero. Então o A mais o D que estão para cima, né? A mais D, o AY, né, mais D, esse aqui é o AX. Então, o AY mais D tem que ser igual às forças que estão para baixo, tem que ser igual a 1.200 newtons. Então, se o D é 900, A tem que ser 300, né? Então, aqui a gente tem uma força de 300 newtons para cima e uma força de 400 newtons para baixo. A gente pode escolher dois lados. O livro fez usando esse lado aqui, tá? A gente pode fazer usando esse ou usando esse lado aqui. Tanto faz. Então aqui a gente vai ter três forças externas, aqui a gente só tem duas forças externas, tá vendo? Então esse lado aqui é mais fácil de fazer. Aqui a gente tem essas duas forças, e do lado de cá a gente tem três forças. Então esse problema aqui é um pouquinho mais complicado, mais conta para fazer. Mas no fim das contas dá na mesma, não vai fazer muita diferença não. Então vamos fazer usando o mesmo lado que o livro fez. Então, ó, essa força aqui, né, que ela foi cortada, então vai ter uma força que puxa ou empurra esse ponto para cá, ele colocou que empurra. Vai ter uma outra força aqui, ó, que puxa ou empurra aquele ponto para lá, ele colocou para baixo, né, que puxa. E vai ter uma outra força aqui, embaixo, né, que puxa ou empurra esse ponto para frente, ele colocou que puxa esse ponto para frente. E agora a gente vai ter que fazer o equilíbrio dessas três forças aí. Então o que a gente vai ter que fazer? De novo, as mesmas coisas que a gente fez aqui. O que a gente olha para fazer o equilíbrio aqui? Aqui é um pouquinho mais difícil, porque não tem nenhuma força horizontal nem vertical. Esse é basicamente sempre o caso desse tipo de problema, tá? As forças são um pouquinho mais complicadas. Lembra, sempre que a gente tem esse tipo de problema, a gente vai procurar locais onde duas dessas forças desconhecidas se cruzam. Então, por exemplo, aqui no ponto C, essa força e essa se cruzam. Então, elas não têm momento aqui no ponto C. Então, esse é um ponto legal de fazer a conta. Daqui a gente vai tirar quanto que é o F e G. Um outro lugar que a gente pode fazer é no ponto G. Ó. No ponto G, essa aqui e essa aqui também se cruzam. Ó. Então, não vai aparecer nem essa, a gente vai tirar quanto que é o F, B, C. E o outro a gente tira de alguma outra forma. Então, vamos fazer aqui um momento no ponto C. Então, somatória de momento no ponto C igual a zero.
Então, essa força passa para lá, não tem. Essa força passa para lá, não tem. Vai sobrar primeiro essa força de cima. Então, vai ficar FGE, né? Vezes esse braço aqui, que é 3 metros, com sinal de mais. Ela gira no sentido anti-horário. Aí, essa força de 300 vezes o braço, que é 8 metros, com sinal de menos. Ela gira no sentido horário. E essa força de 400, ela passa lá também, não tem braço, tá? Ela não tem momento aqui no ponto C. Então, isso aqui é igual a zero, significa que o FGE vai ser 300 vezes 8 dividido por 3, que dá 800. Então, aqui a gente tirou que essa força aqui é 800 newtons. Próxima força, somatória, por exemplo, do momento lá no ponto G. É igual a zero, tá? Então, essa força passa no ponto G, não aparece. Essa força passa no ponto G, não aparece. Essa força aqui, FBC, vezes esse braço, né, com um sinal de mais, porque ela gira no sentido anti-horário. Então, é mais FBC vezes esse braço, que é 3 metros. Aí tem essa força aqui, que é menos 400 newtons vezes esse braço de 3 metros, tá vendo? Então, 400 newtons vezes esse braço de 3 metros. E essa força aqui é 300 newtons vezes esse braço de 4 metros. Então, menos 300 newtons vezes 4 metros. Isso é igual a zero. Então, a FBC passa tudo para o outro lado. Vai ficar 400 vezes 3, menos 300 vezes 4, que dá 2.400 dividido por 3, dá 800 newtons. Se desse negativa, é porque você tinha errado o lado aqui, então o lado está certo também. E por último, falta essa força FCG, tá? E ela, como que a gente faz? Aí é somatória da força em X ou somatória da força em Y, tanto faz. A força em X tem muita, né? A força em Y tem menos. Então, somatória da força em Y, a gente vai tirar que a FGC, né? Componente Y dela, eu vou dividir por 5 e multiplicar por 3. Tá vendo o triângulo aqui, ó? Então, ela está equivalente a 5, assim como a componente y dela está equivalente a 3. Então, é FGC dividido por 5 vezes 3, com sinal de menos. E a outra força horizontal, vertical, que tem é mais 300 newtons. Isso é igual a zero, que não tem nenhuma outra força. Essa força não tem componente vertical, essa força não tem componente vertical, essa força não tem componente vertical. Então, daqui a gente tira que a FGC dá 500 newtons. Então, entenderam qual que é a ideia aqui? A gente divide o seu material em algum lugar e a partir disso a gente calcula quais são as forças que estão aplicadas ali. Esse membro aqui, essa força está para lá, então esse membro está sobre tração. Essa força aqui é diferente daquela força que era no ponto. Essa força é de fato na barra, né? Então quando ela está para dentro, a barra está sobre tração. Quando ela está, desculpa, compressão, né? Eu coloquei errado. Então a FGE, né, está sendo para lá, ela está comprimindo a barra. A FBC, que é essa aqui, né? Ela é positiva para fora, então ela está tracionando a barra. E essa última aqui está para fora também, né? Está aumentando o tamanho, então está tracionando a barra. Fazer mais um exemplo. A gente tem o exemplo 6.6. Determine a força no membro CF da treliça mostrada na figura 6.17a. Indique se o membro está sob tração ou compressão. Considere cada membro conectado por pinos. Então, qual que a gente quer saber, né? A gente quer saber o membro CF. Esse aqui é o que a gente está procurando, tá? E aí a gente vai ter que fazer um corte que passe por esse membro e que tenha só 3 variáveis, né? Porque lembra, a gente só tem 3 equações, 3 variáveis. Então, o corte é esse corte A linha aqui, né? Eu gosto de chamar a linha, tá? Esse corte AA aqui, tá? Então, qual pedaço que a gente vai usar? Tanto faz. A gente pode usar esse pedaço aqui ou esse pedaço aqui. Em princípio, esse pedaço parece mais fácil, né? Só que para poder fazer isso, a gente vai precisar primeiro tirar quanto que são as reações dessa estrutura inteira. Então, vamos começar com as reações da estrutura. Então, aqui a gente tem o AY, aqui a gente tem o AX, e aqui a gente tem, de novo, né? É um apoio livre, né, para se movimentar na direção horizontal. Ele, então, não tem reação na direção horizontal, só na direção vertical. Bom, vamos lá. Somatório da força em x igual a zero, somatório da força em y igual a zero, e somatório do momento igual a zero. Nesse caso aqui, ó, da somatória da força em x igual a zero, já dá para a gente perceber de cara que o AX é zero, né? Não tem nenhuma outra força em x.
Isso aqui veio da somatória da força em x igual a zero, tá? Então, descobrimos que o AX igual a zero. Da somatória da força em y igual a zero, então a gente tem AY e E para cima, e para baixo tem 5, 6, 7, 8 newtons para baixo, 8 kilonewtons para baixo, né? Então, AY mais E é igual a 8 kilonewtons, que é 5 mais 3. E agora a gente vai fazer o somatório do momento em algum ponto aí igual a zero. Então, tanto faz o ponto, vamos fazer somatória do momento lá no ponto A igual a zero. O que vai causar, né? Então, essas duas aqui causam rotações no sentido horário, né? Causam tendência de rotação, causam momento no sentido horário, e essa força E causa tendência de rotação no sentido anti-horário, então causa momento no sentido anti-horário. Então, vai ser E vezes o braço, que é 16 metros, tem que ser igual a 5 kilonewtons vezes 8 metros, mais 3 kilonewtons vezes 12 metros. Então, o E dá 4,75 kilonewtons. Então, jogando aqui, né, a gente tira aqui o A, Y vale 3,25 kilonewtons. Então, a gente consegue tirar quanto que é o AY, quanto que é o E, e a partir disso a gente vai tirar quanto que é as forças internas aqui, tá? Então vamos lá, a gente só quer saber a força no membro CF. Então eu vou puxar aqui o diagrama de forças ali, para não precisar desenhar esse negócio todo aqui, né? Então, quais forças a gente tem, né? Vai ter essa força de 4,75 aqui no ponto E, nesse ponto D aqui, né, tem essa força de 3 para baixo, aí aqui a gente vai ter uma força horizontal, nesse caso aqui a gente colocou ela para fora, nesse caso aqui vai ter uma força nessa direção GF, tá? Aí a gente faz o ângulo daqui a pouco, e aqui vai ter essa força nessa direção CF, que é o que a gente quer, né? Essa força CF. Essa aqui, ó, é 4 por 4, então aqui é um ângulo de 45 graus. Então, esse ângulo é simples de fazer. Tá? Então, ele está no triângulo 4 por 4, esse ângulo é 45 graus. Então, aqui, 45 graus também. Então, esse é simplesinho. Esse aqui está num triângulo 2 por 4, né? Tá vendo que esse triângulo aqui é um triângulo 2 de altura por 4 de comprimento? Então, não é um triângulo exato também, mas ele é um triângulo que a gente vai conseguir utilizar ele aí para fazer a conta. Se a gente estender esse triângulo aqui, né, até chegar lá naquele ponto O, e ele acha essa distância x, o que a gente quer aqui? A gente quer a força no membro CF, tá? Que é essa aqui. O que é o negócio interessante? É procurar um ponto onde essa aqui e essa aqui cruzam, né? Porque aí só vai sobrar realmente a força no CF. Nesse ponto O, nem essa força aparece, nem essa força aparece. Esse triângulo aí, ele é semelhante a esse triângulo aqui, né? Então, esse triângulo é um triângulo 2 para 4. Então, esse triângulo grande aqui, essa altura é 6, né? Então, ele é um triângulo 6 para quanto, né? 6 está para 2, né? Os lados, assim. Assim como essa altura aqui, que eu quero saber, que é x, está para 4. Na verdade, o tamanho total aqui vai ser 12, né? Então, essa distância inteira vai ser 12, aqui é 8, né? Então, essa distância CO, a distância CO é 12, 4, 8, então aqui também é 4. 4, 8, 12, tá? Então, x igual a 4 metros. Então, é assim que a gente tira que o x igual a 4 metros. E agora a gente pode fazer só a somatória do momento lá no ponto O igual a zero. Esse cara não vai contribuir, né? Ele passa lá no ponto O. Esse cara aqui não vai contribuir, também passa no ponto O. Quem que vai? Vai ter essa força aqui, vezes esse braço, essa força aqui, vezes esse braço inteiro, e só essa componente da força CF, tá? Porque a outra componente horizontal, ela também não contribui. Então, vamos começar com essa força de 4,75. Então, 4,75 kilonewtons, o braço dela é 4 metros, e ela é uma força negativa, ela roda no sentido horário, tá? Ela causa uma rotação no sentido horário, que é o sentido negativo. Essa força de 3 kilonewtons, ela causa uma rotação no sentido anti-horário, que ela é positiva, mais 3 kilonewtons vezes 8 metros, e aí a gente tem essa FCF, que causa uma rotação também no sentido anti-horário, então negativo, vezes 12 metros, isso tudo igual a zero, então vou passar isso aqui lá para o outro lado. FCF seno, né, faltou o seno de 45, que é só a componente dele. Então, FCF, seno de 45 graus.
a FCF vai dar 0,589 kilonewtons, que é igual a 589 newtons. Então, é assim que a gente faz esse tipo de problema, tá? Daria para fazer diferente? Daria. Tem um jeito diferente de fazer. Ao invés da gente procurar lá esse ponto O, a gente poderia fazer, por exemplo, a somatória do momento lá no ponto F igual a zero. Então, não apareceria essa nem essa, né? Então, a gente conseguiria tirar quanto que é o FCD, a gente tiraria dessa equação, e aí a gente poderia usar uma outra equação, por exemplo, aqui, né? Aí a gente já sabe essa, aí a gente vai olhar essa componente e a gente consegue tirar quanto que é a FCF. Então, a gente poderia fazer somatório do momento lá no ponto G igual a zero, a gente tiraria a FCF. E a FCD, né? Mas como a gente já sabe a FCD, a gente tiraria a FCF de lá. Também daria para fazer assim, sem precisar calcular lá onde que é esse ponto A. Então, continuando, né? Estruturas e máquinas. A gente trabalhou até agora com treliças. Então, qual que é a diferença de uma treliça para uma estrutura e de uma treliça para uma máquina, tá? Então, uma treliça é um elemento, né? Todos eles são elementos estruturais, mas a diferença principal entre uma treliça e uma estrutura é que uma estrutura tem pelo menos um membro que tenha força múltipla. Então, a gente vai ter um elemento lá, né? São esses pedaços aqui, né? Então, tem os nós, e entre eles tem os elementos. Nas treliças, todos esses elementos aqui são ligados por nós nas pontas e são todos assim. Nenhum deles tem nenhuma outra força que não seja desses nós nas pontas, tá? Então são sempre membros de duas forças, com as forças lá nas bordas, e não tem nenhuma outra força. Na estrutura, a gente tem pelo menos um elemento em que você tem múltipla força. Então, além dos nós nas pontas lá, eventualmente, né, você tem que ter uma força em um ponto que não é esses nós, tá? Então, você poderia, numa treliça, ter mais de uma força nos nós. Isso aí não tem problema, tá? Isso aqui, tudo bem, poderia ser um elemento de treliça. Agora, para ser uma estrutura, você tem que ter pelo menos um elemento desse, ó, que é esse aqui de baixo, que ele vai ter força para cá e força para cá. Então, tem múltiplas forças nele. Então, isso aí a gente vai chamar de estrutura. Então, as estruturas, ou frames, como são chamadas em inglês, né, frames, são utilizadas para suportar carga, enquanto as máquinas também são elementos de múltipla força, só que contêm partes móveis, e elas são utilizadas para transmitir ou alterar forças. Então, tem dois exemplos aqui, né? Então, a gente tem um guindaste aqui, esse guindaste ele está sendo carregado aqui no meio, tá vendo? Tem uma força ali, tem uma força aqui, e tem essas forças na base. Então, esse aqui é um elemento de múltipla força. Então, ele é uma estrutura. E aqui a gente tem a ferramenta mais simples que tem, que é o alicate. Não, a mais simples ainda tem uma outra mais simples. Você põe uma força aqui, que é uma alavanca simples, né? E levanta essa aqui. Então, essa alavanca é a máquina mais simples que tem. E essa aqui talvez seja a segunda mais simples, que são duas alavancas, né? Então, ela serve para quê, o alicate? Serve para transformar a força, tá vendo? Você põe uma força de entrada aqui, com a sua mão, e ela transforma em uma força de saída, que é X vezes a força de entrada. Então, ela vai multiplicar a força de entrada. Então, é para isso que serve máquinas, tá? Então, máquinas, elas transmitem e alteram o efeito das forças. Então, elas multiplicam, dividem, você pode dividir a força, mas aumentar a distância percorrida pela estrutura. Então, tem vários jeitos de trabalhar com máquinas, tá? Então, vamos fazer alguns exemplos aí de estruturas. Então, vamos começar com o exemplo mais simples de estrutura, que eu acho que é essa aqui, né? Então, para a estrutura, que é o do exemplo 6.9, para a estrutura mostrada na figura 6.21a, desenhe o diagrama de corpo livre de cada membro, dos pinos B e A, e dos dois membros conectados, tá? Então, vamos começar fazendo a estrutura inteira, olhando como que ela é. Por que que isso aqui é uma estrutura e não uma treliça? Então, o membro AB, ele poderia ser um membro de treliça? A resposta é sim, o membro AB pode ser um membro de treliça, embora esse momento aplicado esteja colocado aqui, lembra, o momento é um vetor livre, a gente pode aplicar ele em qualquer ponto, então ele poderia estar aplicado lá no ponto A, não teria problema. Então, o problema não está aqui, o problema está aqui, né? Entre o BC tem essa força aplicada no meio. Então, esse elemento BC aqui é um elemento de múltipla força, certo?
Então, como que a gente vai fazer as forças em cada membro? A gente separa ele da base. Então, aqui a gente tem um pino, né? Então, um pino vai ter uma força horizontal e vertical. Aqui tem um outro pino. Um pino vai ter uma força horizontal e vertical. Então, vai ter um AX e um AY. E aqui vai ter um CX, né? E um CY. E as forças internas, como que elas ficam, né? Então, a gente vai escolher um deles para colocar a força, por exemplo, nesse ponto aqui. Então, a gente vai colocar o BX horizontal para a direita e o BY vertical para cima. Do outro lado, por ação e reação, né? Se está sendo feita uma força horizontal para a direita aqui, ele é feito por aquele membro, né? Então, esse membro faz uma força horizontal para a direita aqui. Então, a reação dele é que esse membro faz uma força horizontal para a esquerda lá. Mesma coisa aqui, né? Se esse cara empurra aquele para cima, esse aqui, né, vai puxar aquele para baixo. Então, na prática, quando um é para um lado, o outro é para o outro. Quando um é para cima, o outro é para baixo, tá? Então, a gente tem que colocar isso aqui para a soma deles dar zero. Então, esses são o diagrama de força em cada um dos membros. Ah, esse M está aqui, ele poderia estar lá? Não tem diferença, tá? O M é um vetor livre, você pode colocar ele aqui onde você quiser. Nos pinos B e A, então eu tenho aqui no pino B. Então, o B aqui ele é preso por um pino, né? Se a gente tirar o pino, a gente vai ver como que são as forças dele. Então, esse membro BC, tá aqui, né? Ele faz que força sobre o pino? Então, quem faz essa força, na verdade, que é o pino, né? Então, se o pino faz uma força horizontal para a direita no membro BC, o membro BC faz uma força horizontal para a esquerda no pino. Se faz uma força para cima, vertical, no membro BC, no pino é feito o membro BC faz no pino uma força vertical para baixo. A mesma coisa lá para o outro lado, né? Então, se é feito para a esquerda, é feito para a direita, se é feito para baixo, no pino aqui é feito para cima, tá? Mesma coisa vale para o pino A. E no A vai estar, a diferença é que ele é apoiado dos dois lados. E por último agora, né, dos dois membros conectados, aí dos dois membros conectados é assim. Então quando junta o ponto B aqui, eles se cancelam, né, que são forças internas, então só vai sobrar a força AXAY, a força CXCY, e são desse jeito aí, tá? Vamos passar para a próxima. Para a estrutura mostrada na figura abaixo, né, desenhe os diagramas de corpo livre da estrutura inteira, inclusive com as polias e cordas. Da estrutura, inclusive com as polias e cordas. B, da estrutura sem as polias e cordas. E C, de cada polia. A estrutura é essa aqui, né? Como que são as forças nela? Então, esse ponto aqui é um pino, né? Então, ele vai ter forças verticais e horizontais. E esse aqui é uma corda, né? Então, só tem tensão. Então, a gente vai ter essa força em D, essa força em AY, essa força em AX. Então, é o que a gente tem aqui. AY, AX e a tensão lá no ponto D. Então, essas são as forças incluindo, né, quando a gente inclui a corda e as polias. Próxima parte, da estrutura sem as polias e as cordas. Então, agora a gente vai pegar a estrutura e vai tirar as polias e as cordas. E aí, como é que fica essa estrutura? Interessante, né? Então, a gente vai ter, de novo, a força AY. Então, quem que é a minha estrutura agora? Só a parte metálica, né? Então, essa aqui continua aqui. Então, vai ter AY e AX. Agora, isso aqui não faz mais parte, né? Então, a corda não é mais parte da estrutura. Então, vai ter uma força externa nesse ponto aqui. Aqui vai ter uma força externa dele da corda, né? Puxando para cá. Essa força externa a gente sabe quanto que é, né? Como tem uma corda lá puxando 500, essa força aqui vai ser 500 newtons. E essa polia aqui, ela vai fazer que força aqui? Então, a polia é presa por um pino, né? Então, ela vai fazer uma força horizontal e vertical. E aqui também, né? Essa polia é presa por um pino aqui no ponto C. Então, no ponto C vai ter uma força vertical e uma força horizontal. Vai ter, de fato, essas duas? Ou não necessariamente vai ter essas duas forças. Mas a gente vai colocar elas e vai tentar calcular. Falta a última parte, né, que é de cada polia. Então a gente pode olhar agora a força em cada polia. Eu trouxe aqui o desenho pronto, né? Então tem aquela força de 500, né? Essas BX, BY, tem essas aqui, né? Essas aqui que a gente aplicou, CX, CY. Agora na polia, né? Essa polia C aqui, por exemplo, é essa aqui, ó. Então, essa polia C é essa polia aqui, tá? Então, o que que ela tem? Ela tem essa força da corda para cá, essa força da corda para cá. Então, se a gente chamou aqui de T, né, que era esse nome inicial, que aqui é T,
Então, essa força para cá é T, essa força para baixo também é T. Então, é essa e essa. Se a gente falou que tem uma força CY para cima, CX para a direita, ela vai ter uma força horizontal para a esquerda e uma força vertical. Aqui ele colocou para baixo, aqui eu coloquei para cima. Para ficar igual ao do livro, vamos pôr para baixo, tá? Então, CY para baixo. Então, aqui vai ter uma CY para cima. E a mesma coisa dessa outra polia. Também está tudo diferente. Coloquei as forças B tudo ao contrário. Então, ele colocou a força B para baixo e para a direita, tá? PY, BX. Então, na polia aqui, ela vai ficar ao contrário. PY vai ficar para cima, né? Isso aqui é para baixo, aqui é para cima. Né? Isso aqui é para baixo, aqui é para cima. Isso aqui é para esquerda, aqui é para direita. Ação e reação, né? E as tensões. Então, esse pedaço da corda passa para cá, então faz uma força de 500 para cá. Esse pedaço da corda puxa para baixo, então faz uma força de 500 para baixo. Então, daqui a gente consegue olhar o equilíbrio, né? Então, esse cara aqui vai ser igual a 500, esse cara aqui vai ser igual a 500 também. Esse CY vai ser a tensão, esse CX vai ser a tensão também, tá? De forma que se a gente somar, né, essas forças internas aqui, a gente cai nesse mesmo diagrama de tensão que a gente tinha aqui, tá? Fica a mesma coisa que tinha antes. Mais um, desenhe os diagramas de corpo livre dos membros da retroescavadeira mostrada na figura. Abaixo, a caçamba e seu conteúdo possuem um peso W. Então, esse peso aqui está centrado no centro de gravidade. Então, essa tem vários elementos, né? Tem essa parte aqui, que é esse elemento IH, tem essa força F, que está nesse ponto aqui, né? Tem esse elemento aqui, que é esse elemento EB, tem um ponto C aqui, que é esse ponto aqui, tem esse ponto D, que ela está conectada, tem esse ponto P, B, que está esse pistão conectado com essa estrutura, tem essa partezinha BA aqui, e ainda tem o centro de gravidade aqui. Então, vamos olhar como que essa estrutura é, né? Então, aqui, ó, um elemento fino, né? Vai ter que ser uma força na direção do elemento. Essa força F é diferente, né? Ela é uma força em um pino, mas é um elemento grande, de contato. Então, essa força pode ter uma força horizontal e vertical. Esse no ponto E, de novo, é um pino fino, né? Um elemento de contato fino. Então, ele vai ter só a força na direção do elemento. Esse aqui, né? De novo, é um elemento de contato fino, só vai ter a força na direção do elemento. Esse aqui, esse é um pino que junta dois elementos. Né? Então, esse aqui tem força horizontal e vertical. E acabou, né? Nesse elemento H, F, C, D, são essas as forças aplicadas. Então, se tem uma força D para baixo e para a esquerda, na pá aqui vai ter uma força D para a direita e para cima. Se tem essa força aqui que não está em lugar nenhum, né? Então, essa força A a gente ainda não colocou, a gente pode pôr ela para onde a gente quiser, porque colocou ela para baixo, e tem a força peso para baixo. Os elementos juntos, né? Se a gente juntar esse e com esses pinos aqui, o que vai sobrar? Vai sobrar essa parte externa e essa parte externa. Então, tem essas forças aqui. E aí depende de qual corpo que você está trabalhando, né? Então, a gente pode escolher o corpo rígido como a gente quiser para trabalhar. Então, ele fez essa divisão dos membros. A gente poderia fazer uma divisão diferente se a gente quisesse. Exemplo 6.14. Determine a tração nos cabos e a força P necessária para sustentar a força de 600 newtons usando o sistema de polias sem atrito mostrado na figura 6.26a. Então, a gente tem esse sistema de polias, tem uma força de 600 newtons para baixo, todo esse sistema aqui está sendo mantido, né? Por essa força P aqui. Então, como que vai ficar o equilíbrio? Então, vamos olhar polia por polia. Nessa polia C, tem essa força P para baixo. Do outro lado, né, é a mesma corda, tem que ter uma força P para cá também. Aqui no ponto A também vai ter a mesma força P. Nesse lado aqui também vai ter a mesma força P. Nesse lado aqui também vai ter a mesma força P. Nesse lado aqui também vai ter a mesma força P. Vamos colocar elas aí, tá? Então, aqui vai ser P, 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 e aqui vai ser... Nessa polia aqui a gente não sabe quanto que é. Então vai ter uma força para cima e uma para baixo, então vai ter esse R para cima, esse T para baixo, e essas duas forças P que são dadas pela corda. Nessa polia intermediária, então se aqui tem um T para baixo, né, aqui vai ter um T para cima, e essas duas forças P para baixo. E nessa polia de baixo tem 3P para cima, e a força de 600 para baixo. Então, daqui, ó, a gente consegue descobrir que 3P vai ser igual a 600 newtons. Então, se 3P é igual a 600 newtons, então P é igual
a 200 newtons, a gente descobriu o que a gente queria, qual que é a força P, né? Então a gente tem a força P, se quiser tirar o T aqui, né? O T é 2P, que é 400 newtons, e o R é igual a 2P mais T, então vai dar 400 mais 400 é 800 newtons. Não, está preso aqui em cima, né? Se a gente for olhar aqui, é 800 newtons e faz sentido, né? Tem 600 mais 200 aqui para baixo, tá? 800. Então, tá ok. Tudo faz sentido. Mais uma. Determine as componentes horizontal e vertical da força que o pino em C, que é o pino aqui, né? Exerce sobre o membro BC da estrutura da figura 6.28A. Então, tem esse cara que faz um ângulo de 60 graus, tem esse outro elemento aqui. Então, vamos colocar as forças de reação. Essa reação aqui, né? Tem essa reação aqui. E no ponto A, a gente também vai ter as mesmas coisas. É um pino aqui no ponto A também. Então, no ponto A, ele também vai ter forças em X e em Y. Então, as reações elas vão ser Cx, Cy, Ax e AY. A somatória da força em X, o que a gente consegue tirar? Então, a gente consegue tirar que o Cx é igual ao Ax, né? Só tem essas duas forças horizontais. E da somatória da força em Y, a gente tira que o AY mais o Cy tem que ser igual a 2.000 newtons. Então, são essas equações que a gente consegue fazer no momento. A gente também tem outras equações, né? Por exemplo, poderia fazer um momento em C, ou um momento em algum outro ponto aqui, mas a gente nunca vai conseguir resolver, porque tem 4 reações e a gente só vai ter 3 equações. Então vamos manter essas por enquanto e vamos separar a barra. Então vamos separar essa barra AB primeiro, né? Então a barra AB é uma barra que só tem duas forças. Então é um elemento de duas forças. Se ela é um elemento de duas forças, para ela estar em equilíbrio, as forças têm que ser iguais e opostas, né, nos dois pontos, e elas têm que apontar uma na direção da outra, porque se não fosse assim, ia ter um momento livre nela, um binário, né, ela ia rodar. Então, essa força que é feita no ponto A e essa força que é feita no ponto B, elas têm que apontar aqui nessa direção de 60 graus. Então, a gente tem uma relação entre o AX e o AY. A X e a Y, elas têm que formar um ângulo de 60 graus, tá? Então, existe uma relação entre o AX e o AY. Então, AY, que é desse lado aqui, sobre a X, que é oposta sobre a adjacente, tem que ser igual a tangente de 60 graus. A Y é igual a X, tangente de 60. Então, agora a gente não tem mais 4 variáveis livres, né? A gente só vai ter 3, porque uma delas a gente consegue escrever como função da outra. Então, agora a gente consegue refazer essa equação aí e conseguir descobrir quantos são os valores, tá? Então, vamos fazer agora o equilíbrio dessa barra BC. Então, se a gente fizer o equilíbrio da barra BC, uma das coisas que a gente pode fazer é o momento no ponto B, né? Então, somatória de momento no ponto B igual a 0. Eu escolhi, né, porque aí essa força não vai contribuir, essa também passa lá. Então, vai ficar, 2.000 newtons vezes 2 metros tem que ser igual a CY vezes 4 metros. CY tem que ser igual a 1.000 newtons. Então, já tiramos uma das coisas que a gente queria. Agora, a gente precisa do CX, né? CY igual a AY. Então, daqui a gente tira quanto que é o AY. O AY vale 1.000 também, newtons. Então, o AY vale 1.000 newtons. Se a gente jogar aqui, a gente tira quanto que é o AX, né? O AX é igual ao AY dividido pelo tangente de 60 graus. E o CX é igual ao AX. Então, se a gente tirar o AY, dividir por tangente de 60 graus, que dá 577, a gente tira quanto que é o CX, que é 577 newtons. Então, conseguimos tirar aí quanto que é o CX e o CY, e de cara a gente tirou também quanto que é os A's e os B's, tá?